E aí, João? Você já se sentiu pressionado a ser um líder? Se liga, isso pode mudar. O João sempre teve uma fama na escola. O cara que tinha que ser exemplo, liderar a galera e dar o tom nas atividades. Mas por dentro, ele sentia um peso enorme que ninguém via. Era como se todo mundo esperasse dele uma força que ele ainda não tinha. No grupo de amigos, quando alguém precisava decidir algo, olhavam para ele. Na igreja, os mais velhos diziam que ele tinha potencial para liderar os jovens. Até a professora Ana falava que ele devia ser mais responsável porque era importante para a turma. Tudo isso deixava o João meio travado, com medo de errar, inseguro de mostrar quem realmente era. Ele queria ser amigo de verdade, brincar sem se preocupar em comandar ou resolver tudo. Mas sempre vinha aquela vozinha chata na cabeça. Se você não fizer certo, todo mundo vai reclamar. E aí vinha a cobrança interna maior ainda. Você tem que dar conta disso. À noite, quando estava sozinho no quarto, o João sentia um vazio estranho, como se estivesse preso num papel que não escolheu e não soubesse como sair dali. A ansiedade apertava o peito e as dúvidas sobre si mesmo só aumentavam. Com o tempo, esse peso começou a fazer efeito de verdade. O João foi ficando mais calado na escola, evitando os momentos em que precisaria falar ou liderar algo. Ele até parou de participar das reuniões do grupo da igreja, porque sentia que ali também tinha que ser o cara certo, o exemplo perfeito. Em casa, seus pais notaram a mudança e começaram a cobrar explicações. Mas o João só respondia com silêncio ou frases curtas. A tristeza aparecia nos olhos dele, e as brigas por causa da falta de conversa começaram a ficar mais frequentes. Ele se sentia cada vez mais sozinho, como se ninguém entendesse o que passava. Um dia, durante o recreio, o Tiago percebeu que o João estava quieto demais e se aproximou. Ele sempre foi aquele amigo que tentava entender antes de julgar. João, tá tudo bem? Você anda meio sumido nas conversas e nem apareceu no último encontro da igreja, disse o Tiago tentando puxar papo. O João deu de ombros e respondeu meio sem graça. Ah, tô meio cansado dessas paradas de liderança. Acho que não é pra mim. O Tiago franziu a testa e falou com calma. Mas por que você pensa assim? Você não precisa carregar tudo sozinho. O João ficou em silêncio por alguns segundos e soltou uma desculpa. Mas é que se eu não for o melhor ou o exemplo perfeito, vão achar que eu sou fraco ou que não sirvo para nada. O Tiago então falou algo que ficou martelando na cabeça do João. Sabe, às vezes a gente acha que tem que ser sempre forte e perfeito para merecer respeito ou amor. Mas será que não é justamente quando a gente aceita quem é de verdade, com medos e falhas, que começa a crescer de verdade? Ser líder não é só mandar nos outros, é entender você mesmo primeiro. O João ficou mexido com aquilo. Nunca tinha pensado tão fundo sobre suas próprias expectativas e medos. Ele percebeu que estava tentando ser alguém impossível, só porque os outros esperavam isso dele. Era como se tivesse esquecido de olhar para dentro e aceitar sua própria juventude e fragilidade. Na semana seguinte, o João voltou à igreja meio hesitante. A professora Ana percebeu seu olhar diferente e chamou ele para conversar depois do culto. João, você sabe que aqui ninguém espera a perfeição da sua parte, né? O importante é você ser você mesmo. Ela então compartilhou um versículo da Bíblia que falou direto ao coração do João. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Aquelas palavras pareceram tirar um peso gigante dos ombros do João. Percebeu que Deus via valor nele, exatamente por quem ele era naquele momento da vida. Jovem, cheio de dúvidas e aprendizados pela frente, e não por uma imagem perfeita ou por ter todas as respostas. Na igreja,
ao lado de pessoas que também estavam crescendo na fé e se ajudando mutuamente. Ele começou a entender o sentido real de liderança: servir com humildade e coragem para aprender junto. Com o tempo, o João foi se envolvendo mais nas atividades da igreja, sem aquela pressão sufocante. Foi encontrando forças na palavra de Deus para encarar seus medos e aceitar sua jornada única, sem comparar-se aos outros ou tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Ele descobriu uma fonte verdadeira de esperança e segurança naquele relacionamento com Deus e aqueles irmãos da fé. Então, galera, lembrem-se, vocês são valiosos e não devem se deixar levar pelas cobranças. Se curtiu, já é para deixar o like e se inscrever. Fechou?